bom dia, queridos. Você que nos acompanha aqui através da nossa rádio Conexão Viva e agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, logo em seguida, o canal Conectado ao Sagrado. Muito bom dia, um dia alegre, abençoado e próspero a todos. Nesta manhã, iniciando o dia, eu quero ler com vocês na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, que diz assim: Estou admirado de que tão depressa estáis passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, que seja anátema, maldito. Assim, pois, digo outra vez, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, eu quero te agradecer pelo descanso da noite, te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer pela paz, pela proteção, pela direção. Te agradecer pela família que temos, ó Deus, pela comida sobre a mesa. Ó Pai, e em suas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em suas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de vício, de prostituição, de mágoa, rancor, de divisão, de inveja, e que verdadeiramente o seu Espírito Santo, ó Deus, tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aqui de Paulo fala que não há outro evangelho. Não há evangelho da facilidade, não há evangelho que só prega riqueza, não há evangelho que só pregue a alegria, que só pregue... Jesus, ele veio anunciar o reino dos céus. E ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas assim como eu venci, vocês vencerão. E Jesus diz assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Sabe? Então esse é o evangelho de Jesus. As boas novas para a salvação. Eu quero ter um carro novo, trabalhe, ganhe dinheiro e vai e compre o seu carro. Deus não vai mandar dos céus um carro para você se você não trabalhar. Tenha uma boa profissão. Eu não tenho profissão, mas eu quero ter um salário de engenheiro. Não pode. Né? Então, o evangelho, ele é um evangelho genuíno. As boas novas do reino de Deus é genuíno. E Deus é justo. Eu não passei no concurso porque não estudou, não se preparou para passar. Não foi Deus que quis. A Bíblia diz assim, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não quer Deus e não ouve a Deus. Então essa é a realidade do evangelho. Então, hoje nós vamos extrair algumas verdades absolutas aqui da carta aos Gálatas exclusivamente, no capítulo 1, versículo 6 ao 9. Paulo escreveu esta carta aos Gálatas para corrigir uma distorção do evangelho que estava se espalhando entre eles. Ali já no primeiro século já existia heresia, existia falsos pregadores porque existiam falsas ovelhas. Jesus diz que as ovelhas dele ouvem ele. E qual é o conselho que ele dá para as suas ovelhas? Busquem nas escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Simples assim. Falou muito ao meu coração, porque você queria ouvir aquilo. Nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos, sabe? Então, Paulo escreveu essa carta, como eu estava falando, aos Gálatas, para corrigir uma distorção do evangelho que estava sendo espalhada entre eles.
Alguns pregadores, conhecidos como judaizantes, estavam insistindo que a salvação era obtida não apenas pela fé em Cristo, mas também pela observação da lei mosaica. Então essa adição ao Evangelho é o que Paulo combatia de uma maneira vigorosa, porque se não fosse Paulo, os cristãos se tornariam mais uma ramificação do judaísmo. Então o versículo 6, aqui que nós lemos ali, Paulo expressa sua surpresa e indignação. Ou seja, os Gálatas estavam abandonando a graça de Cristo por um outro evangelho. Então essa mudança representa um desvio sério da verdade. Outro dia eu comentei aqui, né? Prega-se pouco sobre pecado, sobre salvação, mas prega-se muito sobre riqueza, sobre prosperidade, que é o que as pessoas querem, né? Querem conforto, querem que pregadores falem exatamente sobre isso aí, mas fala-se pouco sobre o pecado. No versículo 7, aqui Paulo esclarece que não existe um outro evangelho, um evangelho que eles pregaram, que Jesus pregou, é único e completo. Então qualquer tentativa de modificá-lo é uma heresia, uma perversão. Está causando mal às pessoas. E a Bíblia diz assim, que ai daquele que acrescentar um tio ou um jota às palavras de Jesus, a palavra de Deus. Ai daquele. No versos 8 e 9 que nós lemos aqui, a seriedade da mensagem de Paulo ela é enfatizada. E ele até menciona que mesmo que um anjo do céu pregasse algo diferente, deveria ser considerado anátema, amaldiçoado ou maldito. Então essa é uma advertência severa sobre a integridade do evangelho. Por isso que nós temos tantos problemas com pregadores, líderes, porque muitas das vezes está pervertendo o evangelho e acaba atraindo maldição por causa disso aí. O evangelho é genuíno, puro, é sim, sim, não, não. Tá? A minha esposa, o meu filho Bruno, eles até sabem, quando tem alguma coisa que está errada, eu já esbravejo, eu já ligo o alerta. Sabe? Então, e o evangelho de Jesus é esse, é um alerta constante. Agora, diante desse alerta que Paulo fez, quais são as lições práticas que nós tiramos disso aí? A primeira lição, que é importantíssima, é a necessidade de discernimento. Por que necessidade de discernimento, pastor? Porque nós vivemos em um mundo, no dia de hoje, cheio de mensagens e filosofias que competem pela nossa atenção. Então é vital que conheçamos bem a palavra de Deus, até porque o próprio salmista disse, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Jesus ele diz assim lá no Evangelho de João capítulo 7, versículo 17, santifica-os na palavra, a tua verdade é a palavra de Deus. Então é vital que conheçamos bem a palavra de Deus, para que possamos discernir o verdadeiro evangelho e das distorções modernas que existem por aí. Então, assim como os Gálatas, podemos ser seduzidos por ensinamentos que parecem atraentes, mas que não têm fundamento nas Escrituras Sagradas. A segunda lição é a centralidade da graça. O que significa isso? Significa que o Evangelho é baseado na graça de Deus, não em nossas obras, não em nosso conhecimento, em nossa autossuficiência. Então precisamos lembrar que a salvação é um presente que não podemos ganhar de qualquer jeito. Então quando começamos a acrescentar regras ou tradições à nossa fé, corremos o risco de nos afastar da verdadeira graça que nos foi dada por Cristo.
Simples assim. A terceira lição aqui é a urgência da missão. Se não há outro evangelho, a responsabilidade de compartilhar o verdadeiro evangelho recai sobre nós. Então nós devemos ser ardentes em nossa evangelização, levando a mensagem de Cristo ao mundo que desesperadamente precisa dela, principalmente para combater o falso evangelho. Precisamos pregar igual nós estamos fazendo aqui. Não existe evangelho da facilidade, das coisas maravilhosas. Mas existe o evangelho, como a Bíblia nos diz, se quiserdes e me ouvirdes, diz Deus, comereis o melhor dessa terra. Sabe? E a última lição aqui é a comunidade da fé. O que significa a comunidade da fé? Como um corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, devemos nos apoiar mutuamente na verdade do Evangelho. Então isso implica ensinar e corrigir uns aos outros com amor, sempre voltando para a palavra de Deus como nosso padrão de correção. Nós podemos fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Simples assim. Tá bom, queridos? Então eu quero encerrar aqui convidando a todos a refletir sobre a profundidade da riqueza do Evangelho que nós recebemos. Então que nós possamos sermos guardiões da verdade, nos mantendo firmes na graça de Cristo e rejeitando qualquer ensinamento que nos desvie do Evangelho da salvação. Então que a nossa vida, palavras e ações reflitam a verdade de que não há outro evangelho além do que foi pregado por Jesus. Anunciar o reino de Deus que está próximo. Jesus está voltando. Amém? Que o Senhor te abençoe, querido, e derrame bênção sobre a tua vida neste dia, em nome de Jesus. Graça e paz. E para